Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Na nossa aula de hoje, iremos corrigir questões da banca Indepac, a mesma banca que irá fazer o concurso para a GCM de Cajamar. Então, se você vai fazer essa prova em Cajamar, essa aula é muito importante para você. Eu irei passar dicas de como resolver as questões que já caíram em provas anteriores dessa banca, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, galera! Então iremos corrigir algumas questões que caíram em provas anteriores da banca Indepac, tá? Se você tiver alguma dúvida na parte de legislação, no canal do MGL vai ter uma super revisão focado para essa prova aí de Cajamar, tudo bem? E aqui nós iremos focar em matemática e vamos gabaritar, que é muito importante você acertar todas as questões de matemática e ficar à frente dos outros candidatos no seu concurso. Tranquilo? Vamos nessa? Então eu vou trazer a primeira questão. Produção, põe na tela. Primeira questão fala o seguinte, ó, uma questão envolvendo fração. Caiu no ano de 2018 lá no Guarujá. Peter fez uma viagem em 3 dias. No primeiro dia, ele percorreu 1/3 da distância. No segundo dia, 1/4. Assinale a fração da distância que ele percorreu no terceiro dia. Então ele fez a viagem em 3 dias, ok? Questão bem tranquila, mas alguns terão dificuldade de resolver. Você não vai ter. Então nós vamos pegar as duas frações aí, ó. 1/3 do primeiro dia, mais 1/4 do segundo. Por que vai ser mais, pessoal? Vamos trazer para a nossa realidade. Vamos imaginar que a nossa viagem seja em 3 dias. Eu percorri 80 km no primeiro dia. Eu percorri 200 no segundo. Concorda que eu tenho que somar para eu saber quantos quilômetros eu percorri nesses 2 dias? Então vai ser soma, tudo bem? Quando você tiver dificuldade com alguma questão, traga para a sua realidade, que vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Então vamos somar essa fração aqui, e aí eu vou descobrir qual é a fração que está faltando. Porém, quando eu estou somando fração com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Como que é isso, pessoal? Eu vou tirar o MMC do 3 e do 4, ó, desses dois números aqui de baixo, tudo bem? Então na soma e na subtração de fração, quando os denominadores forem diferentes, e sempre serão, tá? Você tem que tirar MMC. De que maneira? Ó, divide por 2, o 3 não dá. 4 dividido para 2 dá 2, continuo por 2. O 3 eu só copio. 2 dividido para 2 dá 1, e agora só por 3. Ó. 3 para 3 dá 1. Vou pegar esses números e multiplicar. Ó. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes o 2 dá 12. Então, meu mínimo múltiplo comum entre 3 e o 4 será o 12, tudo bem? Vou colocar o 12 aqui embaixo. O que eu preciso fazer agora? E essa é a parte que os alunos têm um pouco mais de dificuldade, mas você vai ver que é bem simples, tá? Ó. Pega esse 12, divide para o de baixo. 12 dividido para 3 dá 4. Esse resultado eu vou fazer vezes o de cima. 4 vezes o 1 será 4. De novo, 12 dividido para 4 será 3. E 3 vezes o 1 será 3. O sinal é de mais aqui no meio, certo? É só isso. Se tivesse mais frações, eu ia fazer sempre o mesmo mecanismo. Divide para o de baixo e multiplica pelo de cima. Tudo bem? Agora é só somar aqui, ó. 4 mais 3 dá 7. 7 dozeavos. Tudo bem? Só que, ó, cuidado. Nós temos essa alternativa aí na alternativa B. Põe aí, produção. Alternativa B tem os 7 dozeavos. É importante sempre, eu falo isso muito nas minhas aulas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e acompanha nosso canal, que a gente tem feito resoluções de várias provas, questões de concursos anteriores, principalmente para a GCM, ok? E aí eu sempre falo para meus alunos, ó, faça o cálculo, depois você volta na questão e veja o que está sendo perguntado para não ser induzido ao erro, beleza? Vamos ver o que está perguntando no último parágrafo. Assinale a fração da distância que ele percorreu no terceiro dia até chegar ao seu destino. Então eu encontrei aqui, ó, a soma do primeiro e do segundo dia, mas ele não quer saber qual é a soma do primeiro e do segundo. Ele quer saber qual é a quantidade do terceiro dia. Como é que eu vou descobrir isso se está em fração? A gente nem usa fração no nosso cotidiano. Muito simples, pessoal, ó. Esse cara de baixo sempre será a quantidade de vezes que eu dividi aí o meu todo. Vamos imaginar em um bolo, tá? Eu dividi o bolo em 12 pedaços. O pedaço de cima é a quantidade de pedaços que eu comi. Então eu comi 7 pedaços. Então, ó, eu dividi em 12 e eu comi 7. Fala pra mim, quantos pedaços sobraram do bolo? Exatamente. Sobraram 5 pedaços. Porque na hora que eu pegar 5 mais 7 vai dar 12.
E 12 dividido para 12 vai dar 1 inteiro, beleza? Então a fração correta é 5/12. Qual que é a alternativa correta, produção? Alternativa A, de habilitado na sua prova. Tranquilo? Conseguiu entender? Já deixa o like aí, beleza? Faz o print e bora para a próxima. Lembrando, pessoal, que no domingo eu irei corrigir todas as questões de matemática aqui no nosso canal. Então, assim que finalizar a prova, eu irei fazer a correção e no finalzinho da noite irei disponibilizar essa aula com a correção do pré-gabarito, do gabarito preliminar da sua prova em Cajamar, tudo bem? Farei a mesma coisa com as questões da prova de Guarulhos, já que as duas irão acontecer no mesmo dia e no mesmo horário. Então eu irei corrigir as provas de Cajamar, para quem for fazer a prova de Cajamar, e também irei corrigir as 10 questões que irão cair lá em Guarulhos. Beleza? Tranquilo? Bora lá, segunda questão de hoje. Enquanto Batista monta 2 microfones, Marcelo consegue montar 3 microfones. No mesmo intervalo de tempo. Aqui eu já consigo perceber que é uma questão de razão. Ó, ele fala que enquanto Batista conserta 2, o Marcelo conserta 3. Ou seja, a cada 2 de um, tenho 3 do outro. Tudo bem? Conserta não, ele está montando, né? Os dois juntos conseguiram montar 60 microfones. Ou seja, o meu total aqui, ó, são 60 microfones. Beleza, continua a leitura. No mês de janeiro, assinale a quantidade de microfones que Marcelo conseguiu montar a mais do que o Batista. Então, ó, a pergunta está aqui, o Marcelo quer saber quantos que o Marcelo fez a mais. Ou seja, eu preciso descobrir a quantidade do Batista, também preciso descobrir a quantidade do Marcelo, tudo bem? Mas aí, ó, como é que eu vou decifrar que é uma questão de razão, já que ele nem citou a palavra razão ali? Você tem que ter em mente o seguinte, ó, que ele fala que a cada 2 que um faz, 3 o outro vai estar fazendo. Então, sempre que tiver uma questão que fala assim, ó, a cada 5 homens eu tenho 7 mulheres, então é uma questão de razão, porque a cada 5 de um grupo eu tenho 7 do outro. Eu juntando eu teria aí 12 mulheres, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. A cada 2 microfones do Batista eu tenho 3 do Marcelo. Concorda? Quando eu somar isso aqui eu vou ter 5. O que eu faço numa questão de razão? Ó, eu pego sempre o total, que é 60, e vou dividir para a soma dessa fração. 2 mais 3 será 5. Esse raciocínio, pessoal, é só quando for ideia de razão, tá? Se não fosse uma ideia de razão, se viesse só uma fraçãozinha e esse número, o conceito seria totalmente diferente, tudo bem? Se você tem alguma dúvida, acompanhe nossas aulas no canal que você vai conseguir entender o que eu estou te dizendo nesse momento. Vamos fazer a divisão. Uma vez vai ser 5, 6 menos o 5 é 1, baixa esse 0, 2 vezes o 5 será 10. E aqui vai zerar. Aí eu vou pegar esse número sempre, tá? Não é às vezes, é sempre. E vou multiplicar tanto pelo de cima quanto pelo de baixo. Mas, ó, eu só vou multiplicar pelos dois porque ele quer saber o resultado dos dois. Se ele perguntasse só assim, ó, quantos microfones o Marcelo consertou? Consertou? Não, meu Deus, ele não consertou, ele montou. Quantos microfones o Marcelo montou? Era só pegar o 12 vezes o 3. Só isso já era a minha resposta. Se ele perguntasse quantos microfones o Batista montou? 12 vezes o 2. Era só isso. Mas perceba que ele quer saber quanto que um fez a mais do que o outro, então eu tenho que saber o valor dos dois, tá bom? Vamos lá. 12 vezes o 2 dá 24. 12 vezes o 3 dá 36. Então, ó, 36 menos o 24, concorda que serão 12 a mais? Curiosamente é o mesmo valor, mas cuidado, não, isso é coincidência, tá? Não, esse 12 não é esse 12, são coincidências, tranquilo? Mas a nossa resposta aí é aquela que tiver o 12, ou seja, o Marcelo montou 12 microfones a mais do que o Batista, tranquilo? Fácil, né? Qual é a nossa alternativa, produção? Alternativa D de jeans, tranquilo, pessoal? Muito fácil, uma questão de razão, espero que você tenha entendido. Faz o print, bora para a próxima. Questão 3, agora sim, uma questão de regra de 3, porém, regra de 3 composta. Eu vi algumas provas dessa banca em DEPAC e a maioria delas ela prefere regra de 3 composta ao invés de regra de 3 simples, tudo bem? Se você tem dúvida em regra de 3 simples, aqui no canal tem aula envolvendo regra de 3 simples, assista lá, porque é importante, vai que na sua prova ele cobre simples, porém, nas provas que eu vi, foram regra de 3 composta. É um pouquinho mais difícil, mas você vai ver que é tranquilo de ser resolvido. Bora lá. A questão fala o seguinte, ó.
Certa tarefa seria executada por 15 operários. Então já vou colocar as informações aqui, tá? Ó, operários são 15. Continua a leitura. De áudio e vídeo, trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias, ó. Então as horas são 8 horas durante 20 dias. E aí na leitura você já consegue perceber que é uma questão de regra de 3, seja simples ou composta. Porque você vai ver que ele vai te dando as grandezas aí, ó, operários, horas, dias, tudo bem? Torneira, piscina, enfim. Ele vai te colocar algumas informações que você já vai matar a pau e saber que é uma regra de 3. Beleza? Continuando a leitura. Se 7 operários foram transferidos quando completados 15 dias do início da tarefa, a quantidade de dias, então o X está aqui embaixo, que os 8 operários restantes, ó, 7 foi embora para uma outra obra. Concorda que só ficaram 8? Eu tinha 15. 7 foi embora para uma outra obra. Então só fiquei com 8 operários fazendo a obra aí, tudo bem? Então tem que ter muito cuidado para não colocar todos os números que ele te dá. Nem sempre você vai pôr tudo que ele te deu, tá bom? Continuando a leitura. A quantidade de dias que os 8 operários restantes concluirão a tarefa, se agora eles trabalharão 10 horas por dia. Então aqui vai ser 10 horas. Tudo bem? Montei aí, percebi que ela é composta. Ó, para ela ser simples, eu preciso ter só 2 grandezas. Se eu tivesse só 2 grandezas, seria uma regra de 3 simples. A partir do momento que eu tenho 3, 4, 5, 6 grandezas, já é uma regra de 3 composta. Beleza? Só isso que vai mudar. Agora, nós precisamos colocar algumas setas aqui. E eu já passo o bizu para vocês. A seta sempre indica o maior. E qual que é o maior entre o 8 e o 15? É o 15. Então eu vou pôr minha seta para cima, tudo bem? Anota aí no seu caderno. A seta sempre indica o maior. Aqui, ó, entre o 8 e o 10. Percebe que o 10 é maior? Então a seta vai para baixo, porque a seta vai indicar o maior. Beleza. Agora eu preciso fazer perguntas para saber se aqui, e as perguntas serão sempre em relação à coluna do X, tá? Independente se ela está no final, no meio ou no início. Eu vou fazer sempre em relação ao do X. Então, esquece essa aqui do meio. Vamos pensar só na primeira e na última, tá bom? 15 operários levaram 20 dias para fazer o serviço. Se eu tenho menos operários para fazer o mesmo serviço, eles levarão mais dias ou menos dias? Concorda que se eu tenho menos pessoas trabalhando, obviamente a obra vai levar mais dias. Então a minha seta, como ela indica o maior, mais dias, seta para baixo, ok? Porque esse número vai ser maior do que o 20. E aí você vai comparar, elas estão para o mesmo lado? Não estão. Se elas estão para lados opostos, vai ser uma grandeza inversamente proporcional. E se ela é inversamente, eu vou pôr a letra I aqui, ó, para dizer que eu vou inverter essa fração. Tranquilo? Daqui a pouco eu volto nisso. Agora esquece essa, vamos só no do meio com a coluna do X. Trabalhando 8 horas por dia, eu levei 20 dias para fazer o serviço. Se eu trabalhar 10 horas, perceba que eu estou trabalhando 2 horas a mais a cada dia? Se eu trabalhar 10 horas, concorda que eu vou levar menos dias para terminar o serviço? Porque eu estou fazendo hora extra, eu estou trabalhando 2 horas a mais todo dia. Então eu levo menos dias. E a seta sempre indica o maior. Se é menos dias, menor do que 20, seta para cima. Estão iguais? Não estão iguais. Então, eu preciso inverter essa fração do meio também. Tudo bem? Essa vai ser sempre a ideia. Se a seta aqui fosse para baixo e estivessem as duas iguais, as duas para o mesmo lado, eu não mexeria nessa fração. Ela ficaria 8 sobre 10. Tudo bem? Mas como, infelizmente, ficou uma para cada lado, eu preciso inverter. Essa é a parte mais difícil aí da regra de 3 composta. Agora, o que eu faço? Vou isolar a coluna que tem o X, mesmo ela estando lá no final, eu já vou pôr ela aqui, ó, sozinha, do lado esquerdo do igual, deixar ela isolada. E vou copiar essa daqui, ó, fazendo o que ele está me pedindo. Ele está pedindo para inverter, né? Então o 8 vai para cima e o 15 para baixo. Vezes, e aqui no meio sempre será vezes. Eu vou inverter essa também, ó. O 10 vai para cima e o 8 vem para baixo. Tranquilo? Fácil, né? Agora, nós temos uma multiplicação de fração, onde vai ser o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Mas eu já vou te adiantar uma coisa que é muito interessante e geralmente acontece em todas as questões de prova. Ó, você percebe que quando eu inverti, ficou o número 8, que é o mesmo número 8, nos lados opostos. E uma propriedade da multiplicação de fração diz o seguinte, que quando eles forem iguais dos lados opostos, eu posso cortar, ok?
Porque se eu pego esse 8 e divido para esse 8, vai dar 1. E o 1 vezes o 10 continua sendo 10, uma vez o 15 continua sendo 15. Tranquilo, pessoal? Isso só quando estiver em lados opostos. Perceba que se o 8 estivesse aqui, ó, eu não poderia, porque ele estaria em cima e esse outro em cima, eu não poderia cortar. Tranquilo? Aí quem que sobrou do lado de lá, ó? Vou colocar esse 20 sobre x aqui. Sobrou 10 e sobrou 15. Tudo bem? Eu poderia simplificar essa fração. Não irei fazer para não alongar muito a nossa aula. O que eu faço agora? Perceba que isso aqui é uma regra de 3 simples e eu vou multiplicar cruzado. Ó. 10 vezes o x vai ser 10x e 15 vezes o 20. Ó. 2 vezes esse 15 eu sei que dá 30. E esse zero aqui eu acrescento aqui. Tudo bem? Aí nós temos uma equação onde vai ficar 300 dividido para 10. E 300 dividido para 10, ó, será 30. Cuidado, tá, pessoal? Embora, põe as alternativas aí, produção. Embora eu não tenha a alternativa 30, mas eu tenho que raciocinar. Nem sempre o que eu fiz está errado. Aí você chega nesse número e fala, está errado porque não tem alternativa. Não. Vamos refletir. Ele falou o seguinte, lá na questão, ó. Se 7 operários forem transferidos quando completados 15 dias, então já completou 15 dias de obra. Percebe que a obra inteira vai levar 30 dias. Porém, já foi completado 15. Concorda que está faltando só 15 dias para eu finalizar essa obra? Então aqui, ó, quando eu tiver só 8 operários trabalhando às 10 horas por dia, eu vou levar mais 15 dias, tudo bem? Porque eu já percorri aí uma certa quantidade de dias. Tranquilo? Então a nossa alternativa correta aí é a alternativa E, de helicóptero. Faltam 15 dias para eu finalizar a obra aí, porque já percorremos 15 dias da obra. Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha entendido. Faz o print e bora para a próxima. Nossa quarta questão de hoje. Então, bora lá. Ela fala o seguinte, ó. Carol aplicou um certo capital a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 768. Questão de juros. Todas as provas que eu vi da Indepac, ela sempre cobrou uma. Teve prova que ela cobrou 2. Essa prova aqui, por exemplo, ela cobrou 2 questões de juros. Então é importante que você assista essa nossa aula e assista a outras também envolvendo juros. É um conteúdo que eu acho fácil, porém tem formas complexas de se cobrar juros. Por isso que é importante você fazer outras questões envolvendo juros, porque é muito certo que vai ter na sua prova uma questão de juros, tá bom? E aí nós temos a seguinte fórmula para juros, ó. J igual a CIT. Tudo bem? Para você que gosta de futebol, é uma das fórmulas mais fáceis de se encontrar. CIT. Tem um time lá na Inglaterra com esse nome aí, tá bom? Aí, nós precisamos, antes de começar a questão, anotar as informações que ele me dá aqui, tudo bem? Lembrando, pessoal, que o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros que foi aplicada, e o T é tempo, tudo bem? Então vamos lá, vou fazer uma releitura. Carol aplicou um certo capital, então perceba que eu já não tenho capital. Então, ó, vou pôr a interrogação aqui, ó. Provavelmente é isso que ele está perguntando na questão. Há uma taxa de 30% ao ano, ó. 30% ao ano. É importante colocar se é ao ano, ao mês, ao dia, porque eu vou te explicar daqui a pouco. Durante 8 meses, então o tempo foram 8 meses. Beleza. Rendendo juros simples no valor de 7,68. Então, 7,68. Percebam que geralmente, pessoal, as bancas, ela pergunta qual é os juros que foi que a pessoa ganhou no final da aplicação. Aqui ele já me deu os juros, aí se torna um pouquinho mais difícil porque eu tenho que fazer uma divisão. Quando ele perguntar qual é os juros que rendeu, perceba que vai ser esse vezes esse vezes esse. Aí eu encontro os juros. É muito fácil. E aí as bancas fazem dessa maneira, porque aí eu vou ter que fazer uma divisão e elas sabem que nós temos dificuldades com divisão. Principalmente aqui se tratando de dinheiro, vai ter número quebrado e tal, e aí a pessoa tem mais dificuldade ainda de trabalhar com número com vírgula na hora de dividir, tá bom? Mas vamos lá. Qual que é a grande sacada de juros, pessoal? Isso aqui, ó, são unidades de medidas diferentes. Geralmente, a banca vai te dar com unidade de medida diferente. E você tem, por isso que eu falei, você tem que anotar aqui primeiro, para você não usar o 30 lá. Por que eu não vou usar o 30? Porque o 30 está ao ano e o tempo está em meses. E qual é a regra do juros simples? A taxa tem que concordar com o tempo. O que significa isso?
Se o tempo está em meses, a taxa tem que estar ao mês. Se o tempo está ao ano, a taxa tem que estar ao ano. Se o tempo está ao dia, a taxa tem que estar ao dia. Tem que ser na mesma unidade de medida, tudo bem? E se tratando de concurso, geralmente eles vão colocar unidade de medida diferente. E aí qual é a sacada? É só eu pegar esse 30, que é ao ano, e um ano não tem 12 meses, o que eu faço? Eu pego o 30, divido para 12, que aí eu vou saber qual é a taxa de juro em um mês. E aí sim, esse valor que eu vou encontrar, eu consigo usar ele ao invés do 30. Tudo bem? Essa é a grande ideia aí. Então vamos lá. 2 vezes o 12 dá 24. Vai sobrar 6. 6 não dá para dividir para 12, então eu ponho vírgula lá e acrescento um zero aqui. E agora? 5 vezes o 12 vai ser 60. E aqui vai zerar. Ou seja, ao invés de usar o 30 aqui, eu vou usar o 2,5. Tudo bem? Eu vou cortar ele aqui e vou colocar o 2,5% ao mês. Tranquilo? Beleza? Conseguiram entender? Então, bora lá. Agora sim, ó, é só substituir a fórmula. Ó. O J eu tenho? Tenho sim, ó, é 768. Igual, eu tenho capital? Não tenho. Posso deixar a letra C, posso usar a letra X, fica a seu critério, tá bom? Vezes, qual é a taxa? 2,5. Então, ó, 2,5, mas tem um grande segredo, ó. Esse símbolo de porcentagem significa que é 2,5 por 100. Eu tenho que colocar esse 100 ali, tudo bem? Alguns professores vão pegar e falar para você transformar o 2,5 em um número menor ainda, ou seja, você vai pegar o 2,5 e dividir para 100. Eu já não gosto de fazer isso, tudo bem? Porque vai ter um número muito pequeno e vai me dificultar na hora de fazer a minha divisão. Então eu coloco o 100 ali e eu já vou te mostrar o porquê. E o tempo? Letra T vezes 8 meses. Tudo bem? Aí, ó, olha só a sacada. Geralmente, vai ser, por exemplo, aqui, ó, 0, 0. Aí eu conseguiria cortar aqueles dois zeros com esses dois zeros do 100. Isso já me ajudaria muito, tá bom? Esse caso, fugiu a regra, não tem zero para eu cortar. Então, o que eu faço? Já que esse 100 está dividindo, eu vou trazer ele para o lado esquerdo multiplicando. E quanto que é 100 vezes o 768? É o 768, 00. Tudo bem? Eu aumento os dois zeros do 100 aqui nesse número. Beleza, do lado de lá ficou quem? Ficou o C. E eu vou fazer o 8 vezes o 2,5. Olha só. 2,5 vezes o 8. 8 vezes o 5 dá 40. Sobe o 4. 8 vezes o 2 dá 16, mais o 4 dá 20. Ó, uma casa após a vírgula. Uma casa após a vírgula. Então, qual é o valor que eu tenho? 20. Então, vezes 20. Percebe o que se torna difícil em juros? Porque eu faço muita multiplicação e divisão com vírgula. E aí, se tiver aquele aluno que tem dificuldade com multiplicação e divisão com vírgula, com certeza vai ter dificuldade de resolver essa questão. Mas nós temos aqui umas aulas que eu estou fazendo para esses concursos, onde eu comecei por divisão com vírgula, multiplicação com vírgula. Então, se você ainda tem essa dificuldade, assista no canal, que é importante para te auxiliar nessa prova, tá bom? Bora lá! Aqui, ó, o 20 está multiplicando. Como é que ele vem para o lado de cá? Ele vem dividindo, então vai ficar 768, 00, dividido para 20, igual ao C. Eu consigo cortar esses dois zeros, e aí eu vou pegar os 7.680 que sobrou, dividido para 2. Ó, vou colocar aqui, ó, 7.680 dividido para 2. 3 vezes, né? 3 vezes 2 dá 6, sobra 1, baixa esse 6. 8 vezes o 2 dá 16, vai zerar, baixa o 8. E 4 vezes o 2 dá 8, vai zerar, baixa esse 0, que vai ser 0 vezes. Ou seja, qual é o valor do nosso C? 3.840. 3.840. Qual é a nossa alternativa correta aí, produção? Deixa eu ver. 3.840, alternativa E, de helicóptero, beleza? Perceba que ele colocou lá na alternativa A 384 para induzir as pessoas ao erro, tudo bem? Isso é normal nessas provas aí, tem que ter muita atenção. A questão não é difícil, mas você tem que ter o conceito aqui de juros simples, tranquilo? Então faz o print e bora para a próxima. Bora lá, pessoal, nossa penúltima questão de hoje. Eu fiz 6 questões, nós vamos corrigir a 5ª agora, tá bom? Se você tiver muita dificuldade em matemática, na descrição do vídeo tem um curso completo para você
Um preço muito acessível para que você consiga assistir e dominar a matemática para gabaritar nas suas provas. Chega de ter que chutar a questão na prova, principalmente para a GCM. Você precisa tomar posse esse ano, porque está abrindo muitos concursos. Tamo junto? Bora lá! Quinta questão, fala o seguinte, ó. Mariane e Melissa são sócias numa empresa. Mariane entrou com um capital de 55 mil e Melissa entrou com 36 mil. Então, ó, Mariane foi 55 mil. E a Melissa, 36. Beleza. Vamos continuar. Sabemos que os lucros são diretamente proporcionais ao capital investido e que o lucro obtido por Melissa no mês passado foi de 1.980. Então, ó, o lucro dela foi de 1.980. Tudo bem? Vou colocar ali em cima do nome dela para eu lembrar que é da Melissa aquele lucro. Então, o lucro da Mariana no mês passado foi dele. Ele quer saber o lucro da Mariana. Tranquilo. Aqui, pessoal, é uma questão de divisão proporcional, tudo bem? Geralmente as bancas não cobram tanto esse conceito, porém, nas provas que eu vi dessa banca em DEPAC, todas as provas ela cobrou uma questão de divisão proporcional. Então é um conceito totalmente diferente, provavelmente você nem viu isso na escola, você nem lembra como é que faz. Eu vou te mostrar a base, como que a gente vai fazer, para que a gente consiga resolver. Porém, essa questão está um pouco mais complexa, porque geralmente a questão vai falar assim, ó, a Mariane investiu tanto, a Melissa investiu outro tanto, e aí elas tiveram um lucro. A banca vai te dar um lucro total das duas. Aqui perceba que ele não me deu o total das duas, ele me deu o total só de uma, só da Melissa. E aí por isso que ficou um pouco mais complexo. E aí qual é a sugestão que eu te dou se caso acontecer isso na sua prova? Percebe que as alternativas, uma delas é o lucro da Mariane. O que eu tenho que fazer, já que eu te dei essa ideia, que a banca tinha que te dar o lucro das duas juntas? Já que ele não fez, o que eu faço? Eu pego a alternativa A, que é 2.800, somo com esse cara aqui, ó. Então, ou seja, eu estou chutando que é a alternativa A correta, beleza? Eu pego ele, somo com esse outro valor, vai me dar um valor lá, e aí eu vou fazer o cálculo. Se não bater as informações, eu faço o mesmo raciocínio com a B, com a C, com a D. Tudo bem? Vou te mostrar como é que é o conceito aí, ó. Como ele me deu números muito altos, eu não vou usar eles, tá? Eu vou usar eles menores para a gente economizar nos cálculos aí, ó. Qual que é a ideia? Eu vou pegar esse 55 vezes uma constante, que eu não sei qual que é essa constante ainda, mais esse 36 vezes uma outra constante K. Tudo bem? Tudo isso vai ser sempre igual ao meu lucro. Só que, como eu falei, ele não deu o lucro das duas. Obrigatoriamente, ele tinha que ter dado o lucro das duas. Se na sua prova vier o lucro das duas, beleza, fica muito fácil. Era só eu colocar o lucro aqui e prosseguir no meu cálculo. Porém, ele não me deu, tudo bem? E aí, eu teria que chutar todas as alternativas. Como eu já sei que a nossa alternativa E é a correta, eu vou usar esse valor, tudo bem? Qual é o valor da alternativa E? É o 3.025. Ou seja, ó, imagina que eu estou chutando, eu ainda não sei que ela é correta, tudo bem? 3.025 é o da Mariane, mais 1.980 é o da Melissa. Então aqui eu vou colocar 5, 10, sobe 1, 1 mais o 9 vai ser 10, sobe 1, 3 mais 1, 4, mais esse 5. Então, ó, se de repente na sua prova é assim, ó, Mariane e Melissa investiram 55 e 36, o lucro delas foi de R$5.000,05. Fica fácil demais, tudo bem? Se caso não fizer dessa maneira, ficou um pouco mais difícil, você vai usar esse raciocínio que eu estou te dando, tá bom? Então eu coloco aqui, ó, 5.005. Tudo bem? Vou apagar aqui embaixo. Depois eu vou recapitular tudo para você entender melhor, tá? E aí, bora lá. Eu tenho que somar 55K mais 36K. Vai dar 91K igual a 5.005. Aqui ele não está multiplicando? Ele vai para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 5.005 dividido para 91. Vamos fazer essa divisão lá. Juntando esses três, serão 5 vezes, certo? 5 vezes o 1 é 5. E 5 vezes o 9 dá 45. 45. Vamos fazer essa subtração. 0 não tira, tem que pegar emprestado.
Só que o vizinho não tem. Pega emprestado do outro vizinho. Ele vira 4 e esse 10. Só que o do meio tem que emprestar 1 para o próximo. Então corta, esse fica 9 e aqui 10. 10 menos o 5 será 5. 9 menos o 5 será 4. E 4 menos 4 é 0. Não preciso pôr. Baixa esse outro 5 aqui, ó. Então vai ficar 455. Percebe que é o mesmo valor de cima? Ou seja, aqui vai ser 55. Tudo bem? Beleza? Aí o que eu faço com esse 55 sempre, pessoal? Eu vou sempre multiplicar as constantes, tá? Ó, eu descobri o valor do K. O K aqui, ó, vale 55, né? Ó, K igual a 55. Tudo bem? E aí vai ser de acordo com o que ele me perguntar. Se ele me perguntar de uma, eu faço 55 vezes o K. O K vale 55. Se ele me perguntar do outro, é 36 vezes o K. O K vale 55. Então é 36 vezes o 55. Tudo bem? Mas eu vou fazer dos dois para tirar a prova real e para te mostrar que o meu raciocínio está correto. De que maneira? Ó, então eu descobri que o K vale 55. Então eu vou pegar esse 55 em vermelho vezes o 55 que eu acabei de encontrar. 5 vezes o 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 5 dá 25, mais 2 dá 27. Sinal de mais. 5 vezes aquilo lá, concorda que vai dar o mesmo número? Certo, o mesmo número. Soma aqui 5, 7 mais 2 mais 5 dá 12, sobe 1. 3 mais esse dá 10, sobe 1. 3.025. Concorda que foi o valor que eu chutei, que é a alternativa correta? Ou seja, ó, esse cara é o da Mariane. Beleza? Então eu descobri que realmente está batendo por enquanto. Agora a prova real para matar a pau essa questão aí. Qual que é? É pegar e fazer agora vezes esse cara aqui, ó. Quanto que tem que dar? Tem que dar o valor que ele me deu lá no início da questão. Ele falou que era 1980, tudo bem? Se eu fizer 36 vezes 55 e der qualquer outro número, é sinal que essa alternativa está errada, tudo bem? É assim que eu estou tirando a prova real. Então, onde que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui no lugar da divisão. Está muito apertado. Então, bora lá. 36 vezes o 55. Esse 36 é isso aqui, tá bom? Da constante. 6 vezes o 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes o 5 dá 30, mais 3 dá 33, sinal de mais. 3 vezes o 5 dá 15, esse dá 15, mais 1 dá 16. Somando, 0. 3 mais 5 dá 8. 3 mais 6 dá 9. E aqui 1. Percebe que deu realmente o lucro que a Melissa teve? Tranquilo? Então essa é uma forma de você resolver. Torça para que na sua prova ele te dê a soma do lucro das duas, ou das 3 pessoas, enfim. Mesmo que ele me dê 3 pessoas, pessoal, o que eu tenho que fazer? Coloca o valor de uma vezes a constante, mais o valor da outra vezes a constante, mais o valor da outra vezes a constante. Igual a quem? Igual ao lucro, tudo bem? Se ele me der o lucro dos 3, eu ponho o lucro dos 3 aqui. Se ele fizer dessa forma, que ele me deu o lucro só de 1, eu uso as alternativas. Perceba que vai te ajudar e você vai conseguir acertar essa questão, tudo bem? Faz o print e bora para a próxima. Então bora lá, senhores. Antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, ó, a dica para vocês para arrebentar essa prova. Primeiro, assista a aula sobre regra de 3. Simples e composta. Com certeza vai ter uma questão envolvendo esse conceito. Assista a aula sobre juros simples no YouTube. Vai ter muitas aulas aí boas para você assistir. Assista várias aulas de juros, porque é certeza que vai ter questão de juros na sua prova. Depois, assista a aula de porcentagem. É certeza que vai ter alguma questão envolvendo porcentagem na sua prova também. Beleza? É importante que você resolva. E claro, geometria também é sempre importante, principalmente quando se trata de volume. Aqui no nosso canal tem algumas aulas que eu fiz sobre volume e geometria em geral, beleza? Assista aí, vai ser importante para você gabaritar a matemática na sua prova e tomar posse aí. Tranquilo? Tamo junto? Bora lá para nossa última questão de hoje. Não esquece de dar o like, beleza? E compartilha com seus amigos, que eu sei que você tem algum amigo que irá fazer essa prova no domingo. Tranquilo? Bora lá! A última questão de hoje. Mais de 1.000 pessoas participaram de um concurso público. Exatamente 37% dos participantes eram mulheres. Então, ó, 37% são as mulheres. Tudo bem? Vou guardar essa informação aqui, provavelmente vou precisar usar. E havia 312 homens a mais do que mulheres. Olha só que importante. Eu tenho uma quantidade de mulheres e eu tenho uma quantidade de homens. E aí ele me diz que eu tenho 312 a mais. Beleza.
Assinar a alternativa que indica quantos participaram da corrida. Ó, o que ele está dizendo? Ele quer saber o 100% do todo aí, beleza? Quer saber 100% de tudo. Só que fica difícil eu trabalhar se eu não tenho um total. Perceba que lá no início ele falou que são mais de 1000 pessoas. Ele não me garantiu que são só 1000, são mais. Então pode ser 1001, pode ser 1100, pode ser 1900. Concorda que pode ser 2000? Mais de 1000 pessoas. O que eu faço, pessoal? E eu indico muito isso para os meus alunos na aula. Usa as alternativas. Uma delas vai ser a correta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a alternativa A, imaginando que ela é a correta, igual na questão anterior, beleza? E aí o que você faz? Primeiro passo, tira os 312 homens. Tira eles. Vai sobrar um valor lá, certo? Você vai pegar esse valor e vai dividir para 2. E aí você vai conseguir matar após essa questão. Que é o que eu vou fazer, mas eu já sei qual é que é correta, que é a alternativa D. Então eu vou fazer isso com a D para a gente ganhar tempo, tá? Ó. Imagina que eu já fiz com a A, deu errado, eu já fiz com a B, já fiz com a C, deu errado, aí eu vou tentar com a D. Pego esse cara, tiro os 312. E eu vou explicar daqui a pouco por que eu vou tirar os 312. Porque muitos fariam o seguinte, ó, pega o 1.200 e divide para 2. Não pode, tá errado. Porque se eu divido para 2, eu vou dizer que tem a mesma quantidade. Só que ele me garantiu que eu tenho uma quantidade maior de homens. Então por isso que eu não posso dividir para 2, beleza? Primeiro eu vou tirar o que está sobrando a mais aí dos homens. Então vamos lá. O 0 não tira, pega emprestado. Não tem, pega emprestado desse. Aqui vira 10, tem que emprestar 1, então vira 9. 10 menos o 2 dá 8. 9 menos o 1 também dá 8. 1 não tira, pega emprestado. Fica 11. E 11 menos o 3 será 8. Agora sim. Esse 888, esse eu consigo dividir para 2. Tá? E aí, para você ter certeza que está certinho, aqui obrigatoriamente tem que ser um número par. Se você fez a B, a C e deu um número ímpar, já quebra, né? Não tem como eu dividir um número ímpar para 2, porque são pessoas, eu não consigo quebrar uma pessoa no meio, tranquilo? Quando eu pegar 888 e dividir para 2, eu vou chegar em 444, correto? O que representa isso, pessoal? Representa que tem 444 mulheres. E quantos são os homens? Que ele poderia muito bem perguntar, né? Quanto é o total de homens? Então, ó, aqui é só das mulheres. Concorda que eu vou pegar 444, que é o que sobrou dos homens, né, desse total, mais os homens a mais, que são 312. Aqui vai ser 6, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 7. Se ele me perguntasse qual é a quantidade de homens, está aqui. Se ele me pergunta qual é a quantidade de mulheres, também está ali. Beleza? Mas não é isso que ele pergunta. Ele pergunta qual é o total, que eu estou chutando que é o 1.200. Como é que eu vou ter certeza que é 1.200? Vamos tirar a prova real, ó. De duas maneiras e eu irei fazer as duas, tá? Ó. Você vai colocar esse 444 afirmando que ele é 37%, porque ele não fala que as mulheres equivalem a 37%? Então, ó, eu acabei de descobrir qual é a quantidade de mulheres. Então, isso aqui equivale a 37%. E aí eu vou colocar 100%. Porque quando eu colocar 100%, o valor que eu vou encontrar do x tem que ser o 1.200, porque eu estou chutando que o 1.200 é a resposta correta, tudo bem? Se der qualquer outro número, é sinal que não é 1.200 a correta. Qual seria a outra maneira? Era eu pegar essa quantidade aqui de homens, ó, 756, e qual é a fração que está faltando? Ó, do 37 para eu chegar no 100, concorda que está faltando 63%? Então eu estou afirmando que 756, que é a quantidade de homem, é igual a 63%. E aí eu vou achar quem? O 100%. Deixa eu dar uma separada aqui. Quem é o 100%? Tudo bem? Vou fazer os dois cálculos e os dois você vai perceber. E tomara a Deus que dê 1.200. Bora lá. Deixa eu só apagar aqui embaixo. Olha tudo aqui, né? Fica melhor. Então bora lá, ó. Fazendo dos homens primeiro. 63 vezes o x, 63x. 756 vezes o 100, é só acrescentar os dois zeros lá. Aí aqui ó, vai ficar esse número grande, dividido para 63. Vamos ver se vai dar 1.200. Ó, uma única vez, vai ser 63. 5 menos o 3 dá 2, 7 menos o 6 dá 1. Baixa esse 6. Duas vezes o 60 dá 120. E 2 vezes 3 dá 6, ou seja, vai dar 126. E aí vai zerar. E esses dois zeros, vem parar aqui. Matei a pau. Confirmei que deu 1.200. Vamos ver do lado de lá, ó. 37 vezes o x dá 37x. E esse vezes o 444 vai ficar 44400.
O x vai ser igual a esse número grande dividido para 37. Vamos ver de novo. Aqui vai ser uma única vez, vai ser 37. 4 menos esse não dá, pega emprestado. 14 menos esse dá 7. 3 menos 3 dá 0. Baixa esse cara aqui, ó. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes o 30 dá 60. E 2 vezes o 7 dá 14. 60 mais 14 dá 7 e 4. Percebe que bateu? Baixa esses dois zeros e eles vêm para cá. Então, tirei a prova real e provei várias maneiras que realmente o 1200 é correto. Produção, qual é a alternativa? Alternativa D de jeans. Espero ter te ajudado. Assista 2, 3 vezes essa aula, tudo bem? Como eu falei, procure outras aulas boas no YouTube para que você arrebente. Não fuja da matemática, porque é ela que tem tirado muitos candidatos do concurso. Legislação, a galera está arrebentando. Então você precisa agora arrebentar em matemática para se destacar e ficar bem classificado no seu concurso, tudo bem? E conforme prometido, no domingo, no final da noite, eu enviarei a aula com a correção preliminar aí das questões que caíram tanto para o concurso de Cajamar quanto para o concurso de Guarulhos. Tudo bem? Conte comigo, rumo à posse. Forte abraço e até mais!